Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa quarta videoaula do mini curso de Introdução a Processamento de Dados utilizando a biblioteca de pacotes Tidyverse em R. Bom, parabéns por chegar até aqui, né, primeiramente. A gente já está na nossa quarta aula, a gente já viu muita coisa legal nesse mini curso. Ele está chegando no final, né? Essa é a última aula de material mesmo. Próxima aula vai ser uma aula de desafio final, então eu vou tentar pegar um conjunto de dados mais sujo e tá limpando com vocês desde o começo com as funções que a gente viu nesse mini curso, com tudo que a gente viu desde lá da segunda aula até a aula de hoje. Então a aula de hoje vai ser a aula mais aula final mesmo de conteúdo. O que a gente vai estar vendo hoje? Funções de junção de pares de tabela, então de pares de tabelas, né? Então são funções joins, então left join, right join, full join e inner join. E depois trabalhar com a parte de agrupamento de observações. Então a gente vai trabalhar com group by e o que a gente pode fazer com as observações agrupadas. Então a parte da função summarize. Ok, galera? Eu já vou estar passando aqui para a janela. Deixa eu ver qual é a janela. Essa. Não. Vou pausar aqui. Bom, galera, voltando aqui. Bom, parabéns aí pra vocês. Quarta aula do mini curso. A gente sabe que não foi fácil, a gente viu muita coisa nova. E a gente está acabando de ver essa parte principal de funções de limpeza e organização de dados do dplyr, do Tidyverse, ok? Bom, como eu falei, as funções de hoje são as funções de join. Bom, voltando aqui então, as funções de joins, que a gente vai estar vendo que são as funções para você estar trabalhando com pares, né? Então junção de tabelas, e depois a gente vai ver as funções de trabalhar com observações agrupadas. Onde a gente vai ver como agrupar via group by e depois como fazer as operações já dessas observações agrupadas via summarize. Beleza? Então vamos lá, galera. Primeira parte é junção de tabelas, junção de conjunto de dados. Conjunto de dados. Bom, quais são essas funções para junção de tabelas? São as funções com o sufixo join. Então, quem já trabalhou com SQL, né, vai bater na hora de onde vem isso. Então, inner join, left join, right join, full join. Então, como funciona? A função em si, né, a sintaxe. Você vai ter a sua função, então vai ser alguma dessas funções, né? No caso aqui, vamos supor um inner join. Vai ter a primeira tabela, né, o primeiro conjunto de dados e depois o segundo conjunto de dados, dados y. E você vai estar fazendo essa união por alguma chave, né, alguma variável que vai ter em ambas as tabelas. Então você vai ter uma chave na tabela de dados x, uma chave no dados y, e você vai unir essas tabelas por essa chave, que vai ser uma variável. Como eu falei, os quatro principais tipos de junção são esses daqui, o inner, o full, o left e o right join. Isso tem a ver com os dados e você está olhando com intersecção de dados, você dá preferência só para uma tabela e para outra, eu vou estar explicando isso melhor agora. Então, no caso do left join, você vai estar dando preferência para observações de x e você vai estar mantendo aquelas que, né, assim, de novo, né, para explicar bem. Dado que x é esse conjunto da esquerda e y é esse conjunto da direita, o left join, o que ele vai fazer? Ele vai dar preferência para as observações da esquerda, ou seja, do primeiro argumento que está passando para ele, por isso left, né, o da esquerda. Vai estar retornando todas as observações da esquerda, né, desses dados da esquerda, e a intersecção que faz com os dados da direita, que no caso vai ser o y. O inner join vai ser só a intersecção dos dados. O right join, ele é igual o left join, só que dando preferência para os candidatos da direita. No caso, se você usar um left join, só que só alternando, né, o y com x, assim, na sequência de argumentos, vai dar a mesma coisa. E o full outer join, né, o full join, é quando você retorna ambas os conjuntos de dados inteiros, mais as intersecções, beleza? Eu vou estar passando logo para os exemplos, porque isso aqui é um pouquinho complicado de entender
só na teoria, né? Vou estar passando lá para os exemplos. E os exemplos vai ser algo diferente. Aqui, estou falando aqui de alguns argumentos que você também pode passar para as funções. Esse aqui eu acho melhor vocês testarem na prática, né? Então, vocês estarem testando isso e vendo qual argumento fica melhor que você está fazendo. Você vai por necessidade mesmo. Isso aqui é um pouquinho mais complicado de entender em uma aula só, então eu acho melhor vocês clicarem aqui e lerem, senão vai ficar uma aula muito longa, ok? Tá aqui para baixo é a parte de argumentos. Deixa eu ver se está gravando. Tá, qual que vai ser o nosso exemplo? Vai ser sobre futebol. Eu queria fazer sobre futebol europeu, de primeira não, mas queria fazer sobre futebol brasileiro. Só que na última semana não aconteceu algo muito bacana com o meu time, então eu vou fazer com futebol europeu para não estar ficando triste aí nessa aula, ok? Bom, então a gente pegou esses dados do Transfer Market, a gente fez uma raspagem de dados, né, via web scraping. Então a gente está aqui o Transfer Market, que é um site que tem dados da maioria das competições de futebol, assim como jogadores, né, valor de jogador, estatísticas de jogador. Então é um site bem bacana para estar fazendo estudos estatísticos, análise. Esqueci de colocar aqui. A gente tem 3 conjuntos de dados, vou até depois mudar. Deixa eu pausar e mudar logo para não confundir. Aqui, voltando. A gente vai ter 3 conjuntos de dados. Primeiro vai ser dos times que participaram de La Liga, né, da temporada de 22 e 23. La Liga é o campeonato espanhol, então a gente vai ter os times da Espanha, uma tabelinha com o time da Espanha, e os pontos que esses times fizeram na temporada de 22 e 23. Lembrando que, né, na Europa, para quem não tem muita familiaridade, na Europa a temporada não funciona no ano em si, no ano padrão igual o campeonato aqui do Brasil, por exemplo, né, temporada 2022. Eles, por conta da questão do verão lá, então a temporada pega 2 anos, né? Começa no meio de 22 e vai acabar lá em maio de 2023, né? Nesse caso. Então, a temporada que a gente está atualmente, né? Que está rolando atualmente, é a 23-24. Então, começou nesse ano e vai acabar em maio do ano que vem. Ok? Então, dados de La Liga. La Liga é a Liga Espanhola. A gente também vai ter dados da Liga dos Campeões, que é o campeonato continental. Então, fazendo a analogia aqui com a América do Sul, a La Liga, por exemplo, é o Campeonato Nacional do Brasil. Liga dos Campeões é a Libertadores, então é o Campeonato Continental. E a Liga Europa é uma segunda divisão, né, da Liga dos Campeões. Então, aqui pra gente da América do Sul, seria a Sul-Americana. Né? Então a gente tem a Libertadores, a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Lá na Europa, no caso da Espanha, você vai ter a La Liga, que é a Liga Nacional. Liga dos Campeões, que é o Campeonato Continental. E a segunda divisão do Campeonato Continental, que vai ser a Liga Europa. Ok? Como eu falei, os dados foram retirados via web scraping. Então aqui está o código, que eu não vou estar querendo passar isso para vocês, mas é algo bacana também se vocês tiverem interesse. A gente fez tudo via RVest e no final a gente teve essas tabelas aqui dos times, né, das ligas. A gente tem os dados da La Liga, que é o primeiro, de La Liga, os times, juntamente com a pontuação. Depois os dados da Liga dos Campeões, que eu deixei o time, a idade média e o valor do mercado, ainda não limpa. Essa variável é bacana a gente limpar depois, se quiser fazer alguma análise por valor de mercado do time. Aqui a gente não vai estar querendo entrar nessa parte, vai ser só de junção de tabela mesmo. Então, aqui a gente tem os times da Liga dos Campeões, por aí vai. E depois aqui os dados da Liga Europa, que são a segunda divisão da Champions, né, da Liga dos Campeões. Beleza? Então, a gente já tem as 3 tabelas construídas. O que a gente pode começar a fazer? A gente pode começar a brincar, né? Esse aqui é só um exemplo para estar mostrando como funcionam as funções. Então, se eu quisesse saber quem são os times da La Liga que estiveram na Liga dos Campeões daquele ano, o que eu posso fazer? E eu vou estar mostrando já um erro que é importante de estar vendo, principalmente quando você está trabalhando com chave. Deixa eu estar puxando aqui meu R para não estar fazendo a mesma besteira que eu fiz na aula passada, de achar que está falando e está no material ainda. Bom, aqui a gente está com o R já aberto. Tá coletando esses dados. Vou estar mandando para vocês depois aqui em CSV, né, para ficar mais fácil de vocês terem esses dados. Eu acho que se vocês usarem esse código também, vocês vão ter, mas mais fácil mandar em CSV. Daí você já começa a brincar um pouquinho com o read CSV, que a gente já falou lá na segunda aula. Bom, tá fazendo scrap aqui, então só esperar as funções rodarem. Beleza. Então aqui a gente tem os dados da La Liga. Barcelona, por aí vai, Real Madrid. Barcelona ganhou a temporada 22-23, né, já tem em ordem. Os dados da Liga dos Campeões e os dados da Europa League, da Liga Europa, né, Europa League. Bom, por curiosidade, né, beleza, a gente tem essas 3 tabelas. O que a gente pode fazer primeiro? Eu quero saber quem estava na La Liga e também estava na Liga dos Campeões. Como que eu faço isso?
Então eu vou usar uma junção de tabelas. Se eu quero que estejam em ambas, né, eu quero que estejam tanto na La Liga, tanto na Liga dos Campeões, eu vou pegar a intersecção, né? Como a gente está vendo aqui, então vai ser, cadê? Um inner join, que eu quero que esteja em ambas as competições. E para isso eu tenho que passar alguma chave que vai estar ligando essas duas tabelas. Qual que vai ser a nossa chave? É o nome do time, beleza? E eu vou estar falando porque não é muito bacana você estar trabalhando com caracteres. Beleza, retornou quais times? Real Madrid e Barcelona. Então, Real Madrid e Barcelona estavam na Liga dos Campeões e na La Liga dos anos na temporada 22-23 que a gente está trabalhando aqui. Então, aqui ele retornou primeiro os times, que foi a chave que a gente passou para estar ligando, né, ambas as tabelas. Então, aqui nesse argumento by, que a gente vai estar passando a chave. A idade média, que vai estar na nossa tabelinha de Liga dos Campeões. O valor do mercado, que também vai estar na nossa tabelinha de Liga dos Campeões. Aqui, por exemplo. A gente tem idade média e valor do mercado nessa tabela. E ele vai estar retornando também o pontos que ele fez na La Liga daquele ano, por conta daquela nossa tabelinha da La Liga. Beleza? Um ponto importante e uma dica que a gente aprendeu lá quando eu fiz banco de dados, que é sempre tentar trabalhar com essa chave, no caso a gente aprende como chave primária, que é essa chave que vai estar fazendo as ligações, né, entre as tabelas, que banco de dados em si funciona de uma maneira diferente. Você já desenvolve, né, já modela em si as tabelas, pensando nessas relações que você vai estar fazendo entre elas, então de muito para muitos, um para um, e como você vai estar fazendo essa questão de joins entre as tabelas. Aqui é o seguinte, aqui a gente tem duas tabelas e quer juntar elas. Não tem nada modelado por trás, igual a gente tem em banco de dados. Aqui é algo mais simples, ok? Então a gente tem duas tabelas que quer juntar. Nesse caso aqui a gente tem tabelas de times de La Liga e times da Liga dos Campeões. Eu quero juntar, para isso estou utilizando os times. O bacana é que tenta sempre utilizar uma chave numérica, porque é muito mais raro, né, mais difícil de ocorrerem erros. Por quê? Aqui, nos times de La Liga, a gente tem um time, por exemplo, que é o Betis. O Betis, para quem gosta de futebol, aquele time verdinho, já jogou Denilson lá no Betis. Porém, isso daí é até um erro junto do Transfer Market. Quando a gente puxa o Betis da Champions, ele puxa outro Betis, ele puxa o Real Betis. E quando a gente vê aqui no Google, por exemplo, Betis. O Real Betis é o Betis, é o mesmo time, só que eles estão com nome diferente lá pro banco de dados do Transfer Market. Então, esse é o primeiro problema ao você trabalhar com chaves, caracteres. Você, às vezes, tem pequena diferença de nomes entre as suas tabelas, e isso não vai captar quando você for fazer as junções, os joins. Então, bacana você sempre trabalhar com chaves numéricas, porque o número não tem esse problema, né? Se tiver um número em um e um número no outro, ele vai juntar esse número, vai pegar essa chave, vai ver que os números são iguais e fechou. Agora, com caractere, às vezes você pode estar trabalhando com dados de fontes distintas, por exemplo, IBGE, DataSUS, e você esqueceu de padronizar antes, então alguma cidade vai estar com acento, outra cidade sem acento. Quando você junta isso via nome de cidades, ele não junta porque não são iguais. Então é bacana você sempre trabalhar com a questão de chaves numéricas, beleza? 11 minutos já, deixa eu adiantar aqui. Então, por exemplo, eu juntei os times que tiveram lá na Liga e na Liga dos Campeões, como eu falei, o Betis, por exemplo, não está aqui, por conta que o nome não é... Opa! O nome não é igual aqui. Bom, enfim, prosseguindo. Se eu quisesse que os times que estiveram na Liga e na Liga Europa, a gente ia fazer a mesma coisa, Inner Join, só que em vez de utilizar agora a Champions League, a gente vai estar utilizando a Liga Europa. A gente vê que também mudando, quando a gente muda a ordem, né, das tabelas, a ordem que as variáveis vão vir pra gente é sempre nessa ordem das tabelas. Então primeiro ele mostra a chave, depois as variáveis da primeira tabela e depois as variáveis da segunda tabela. Então pontos, idade média e valor de mercado. Aqui o Barcelona ele tá na Champions e na Liga Europa, né? A gente vai falar assim, como que o time na mesma temporada joga Libertadores e a Sul-Americana? Eu não sei se tem esse esquema na Libertadores, mas lá na Champions, né? Acho que os times que ficam em terceiro na fase de grupos, eles caem, eles não vão para a fase de mata-mata, daí eles vão jogar mata-mata da Liga Europa. E aconteceu isso com o Barcelona. Então ele ficou em terceiro lugar no grupo dele da Champions e depois foi jogar a Liga Europa. Por isso que ele também está em ambas as tabelas, né? Bom, aqui isso que eu estava comentando. E quais são os times que jogaram a Champions e a Liga Europa no mesmo ano? Então a gente vai dar um inner join em ambas as tabelas, e nas tabelas. E a gente vê o quê?
dado que as variáveis são iguais, né, certas variáveis têm o mesmo nome, para ele diferenciar, para você conseguir diferenciar, a própria função já te retorna isso. Então, como as variáveis têm o mesmo nome, idade média x, idade média y, idade média, tem os mesmos nomes, idade média e valor mercado, quando ele põe esse prefixo xy, ele está te indicando, ó, essas variáveis são da primeira tabela e as variáveis com y são da segunda tabela. Variáveis com x da primeira, variáveis com y da segunda. Ok? Então, quais foram os times que jogaram tanto a Liga dos Campeões e a Liga Europa? Então, são os times que terminaram em terceiro na fase de grupos da Champions League. Barcelona, Bayer Leverkusen, Juventus, Sporting, RB, Salzburg, não é o Leipzig, Sevilha, Ajax e Shakhtar. Então, são esses 8 times, né? A Champions tem isso mesmo de grupos, são 8 grupos. Então, foram os terceiros lugares de cada grupo que foram jogar a Liga Europa daquele ano. Então, esse é um exemplo básico, né, de a gente estar trabalhando com junções de tabelas. E na parte dos desafios, a gente vai começar a trabalhar com um problema mais real, porque a gente vai ter dados de cidades, então a gente vai ter um código de cidades, de UFs, e a gente vai estar querendo juntar com a tabela em si dos dados de acidentes, e vai ser algo mais prático mesmo, não só esses exemplos mais que a gente está mais brincando aqui, como esse caso aqui dessas curiosidades de futebol. Beleza, galera? Eu vou estar ensinando agora a primeira parte, e na próxima parte a gente vai estar falando sobre agrupamento de variáveis via group by, e o que a gente pode fazer com as observações agrupadas com a função summarize. Fechou?